paz do Senhor, amadas. Eu sou a Solange Padovani do Mulheres Aprendendo com Deus e estamos aqui em mais um dia de estudo, aprendendo da palavra do Senhor. E o nosso estudo tem por título Conselhos Bíblicos para Mulheres Preciosas, que é da Nilza Maria, do blog Mulheres Preciosas. E hoje nós iremos falar sobre Busque as coisas do alto. Esse é o nosso título do conselho de hoje. Busque as coisas do alto. E o versículo base se encontra em Mateus 6, versículo 33, que diz assim: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Glória a Deus. O estudo, amada, prossegue assim. Infelizmente, muitas pessoas estão muito preocupadas com as coisas terrenas e isto não faz bem para a vida espiritual, pois tudo isso acaba afastando-se de Deus. A palavra de Deus diz que não devemos servir a dois senhores. Isto também se refere às coisas do mundo. Claro que precisamos trabalhar, ganhar dinheiro para nos sustentar, mas não devemos deixar que isto seja prioridade na nossa vida. Deus é a prioridade. Jesus disse que não precisamos nos preocupar com o que vestir, com o que comer. A fase principal dessa passagem é: não se preocupe. A preocupação com essas coisas nos faz perder o foco e nos distanciar cada vez mais daquilo que Deus tem preparado para nós. E com isso deixamos de nos preocupar com o que realmente vale a pena. Não quer dizer que você não precisa se preocupar, mas Deus precisa estar em primeiro lugar, pois Ele providenciará a solução para o seu problema, e isso é acreditar na providência divina. A mensagem não é que não se possa ter uma poupança para a segurança da família ou que não se busque uma vida digna através do trabalho. Mas tudo tem que ter limites. Muitos se endividam por manter vidas caras, por aquisições de bens acima das suas condições, criando situações de desassossego e ansiedade. Isso deve ser evitado. Jesus nos ensina que primeiramente devemos buscar a Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são comida, bebida e vestuário, ou seja, o básico para a nossa sobrevivência. Deus não se responsabiliza com o supérfluo, porém não quer dizer que Ele não possa realizar sonhos, nossos desejos, desde que sejam os sonhos e os desejos dele para a nossa vida. Deus quer nos sustentar no que é bom, pois Ele sabe que a nossa vida é mais caro do que comer e vestir. No entanto, a preocupação não vai acrescentar nada na nossa vida. Pelo contrário, muitas vezes ela pode atrair doenças para o nosso corpo e nos levar até a morte. Portanto, buscar o reino de Deus é esperar com paciência no Senhor, mas também não é apenas cruzar os braços e ficar aguardando o milagre cair do céu. É preciso ter atitude, força de vontade e principalmente fé. Aleluia! Esse é o nosso conselho de hoje, amadas. Buscar as coisas do alto. É muito importante quando nós deixamos de lado as outras coisas e nos atentamos para as coisas do alto primeiro, para as coisas do Senhor primeiro. E eu estava meditando nesse versículo, amadas, de Mateus 6:33, que quando nós preocupamos com as coisas espirituais, quando nós nos preocupamos com o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas materiais Deus nos provê. E meditando aqui, que quando nós preocupamos com como nós nos alimentamos espiritualmente, quando nós nos preocupamos com as nossas vestes espiritualmente, e a nossa conduta cristã, quando nós nos preocupamos com essas coisas, nós estamos melhorando a cada dia.
o nosso caminhar com Cristo. Nós estamos buscando as coisas do alto. Aqui no estudo nós vemos que muitos se preocupam com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai se vestir. Nós precisamos sim se preocupar com essas coisas, mas que isso não venha tomar o lugar de Deus em nossas vidas, né? Isso não venha, que a prioridade em nossas vidas seja Deus, como diz no estudo. Mas nós podemos nos preocupar com a nossa vestimenta espiritual, com o que nós estamos nos alimentando espiritualmente. Eu estava meditando aqui num dos comentários aqui de um estudo que eu estava lendo e eu achei muito importante. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui rapidinho. São muitos versículos. Eu peço que você anote para meditar depois. Mas que diz assim: temos que alimentar a pessoa escondida em nosso coração com o alimento espiritual da mesma forma que alimentamos o nosso corpo. O versículo é Mateus 4:4 e 1 Pedro 3:4. Quero ler com você aqui rapidinho Mateus 4:4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Aleluia! Que quando nós preocupamos com o pão da palavra, quando nós nos alimentamos da palavra, que é a palavra que nos dá sustento, que nos dá direção, nossa conduta vai melhorando. Nossa alma espiritual é alimentada e nós recebemos força. Em 1 Pedro 3:4 diz que mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amadas, esse versículo me fez meditar bastante como anda a nossa conduta diante de Deus espiritualmente. Nós temos tido um espírito manso e quieto. Nós temos tido esse espírito manso e quieto diante de Deus, diante das pessoas. Isso está dizendo aqui no versículo que é precioso diante de Deus. Como está a nossa vida, irmãs? Isso é muito importante, isso reflete na nossa vida inteira. Isso reflete em tudo que nós fazermos. E temos que ver, aqui o comentário continua dizendo, temos que verificar nossas vestes, se elas estão em ordem. Em Colossenses 3:7 diz isso. Colossenses 3:7, do 7 ao 15, são vários versículos. Depois você medite lá. Ali está dizendo como está a nossa conduta espiritualmente, como nós estamos nos vestindo espiritualmente. Às vezes, quando nós mulheres, quando nós vamos nos vestir para sair, para ir para o culto, ou para um outro lugar, para uma festa, qual seja lá o que for, nós colocamos uma roupa e olhamos no espelho. E às vezes nós não nos agradamos com o que nós estamos vendo com a roupa. Aí nós ficamos aborrecidas, tiramos aquela roupa e procuramos outra, até encontrar uma roupa que fique melhor e adequada para aquele local onde nós iremos. Assim nós precisamos ser com a nossa vida espiritual. Nós precisamos meditar em cada coisa que nós fazemos, em cada pensamento, em cada conduta, cada atitude que nós fazemos. Em Colossenses 3, do versículo 7 ao 15, eu peço que você medite lá, que lá vai dizer as vestimentas que nós precisamos ter para que nós venhamos ter uma conduta correta diante do Senhor. E ali fala que nós devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Ali fala que nós precisamos renovar as nossas vestes no conhecimento. Nós precisamos despojar de tudo que é errado, que é da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. Tudo isso é um vestimento espiritual que nós precisamos nos preocupar com as coisas que desagradam a Deus e nos revestir com as coisas que Deus nos ensina. E receber a misericórdia do Senhor e procurar praticar a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos nos preocupar com a nossa conduta espiritual. E no comentário ainda continua dizendo aqui para finalizar sobre
Nós bebemos água física para o nosso corpo. Nós precisamos da água para que o nosso corpo venha ter um bom desenvolvimento. A água é muito importante para o corpo. Nós precisamos também beber da água espiritual da vida que Cristo nos oferece. Amadas, isso está lá em João. Em João 4, versículos 13 e 14, que diz assim, versículo 4, 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia! Oh, amadas, isso é muito importante. Nós precisamos procurar a beber dessa água da vida espiritual, essa água que Jesus nos oferece, que nos faz jorrar fontes de água que salta para a vida eterna. Que coisa mais linda, amadas. Quando nós nos preocupamos com as coisas espirituais, Deus, ele nos acrescenta o que nós precisamos na vida material. E sobre a água que nós estamos falando aqui da vida eterna, também tem em João 7, versículos 37 e 39. Medite lá depois para você ver como Deus fala conosco. Como é importante nós nos preocuparmos com as coisas do alto. Quando nós fazemos isso, nos preocupamos com as nossas vestimentas espirituais, com o que nós estamos nos alimentando espiritualmente, como está sendo a nossa conduta, a nossa ação, nosso pensamento, quando nós procuramos a buscar essas coisas em Deus, nós estamos buscando as coisas do alto. Deus se agrada quando nós nos esforçamos a fazer as coisas que Ele nos ensina na palavra. Quando nós nos preocupamos com a nossa vestimenta, com o nosso alimento espiritual, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos buscando as coisas de Deus. Muitas coisas nós olhamos para nós, o que nós fazemos, e vemos que nós erramos. Às vezes numa palavra dura, às vezes palavras torpes, às vezes uma conduta mal, uma atitude errada que prejudica as pessoas. Tudo isso nós precisamos ver, tudo isso nós precisamos rever os nossos conceitos e procurar a melhorar a cada dia. É buscar as coisas do alto, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós procuramos nos mudar, quando nós procuramos agradar a Deus e procuramos andar na conduta que o Senhor tem nos ensinado, muita coisa melhora em nossa vida. Tudo ao nosso redor melhora. As pessoas, todas as coisas melhoram em nossa vida. Então vamos meditar nisso, nesse estudo de hoje que é muito importante. Amém, minhas amadas? Glória a Deus por esse estudo. Eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo estudo de amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém? Medite nesses versículos e que você passe a buscar as coisas do alto, para que possa receber de Deus as bênçãos que Ele tem preparado para você. Amém? Fique com esse Deus maravilhoso.